sempre estabelece-se para nós um privilégio, grande oportunidade, poder reunidos cultuarmos e servirmos ao Senhor, tá? Bem-vindo, viu, Jadiel, tá? Jadiel é meu convidado, pelo menos um dentre aqueles que eu convidei, por não dizer que eu convoquei, eu convidei, ele veio para estar conosco. Seja bem-vindo. E todos os amados, não é este o local que nós costumeiramente nos reunimos, mas hoje estamos aqui reunidos para celebrarmos o nascimento, a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Com as Bíblias abertas em Lucas capítulo 2, este ano nós vamos falar sobre Natal, mistério do milagre do amor divino. Natal, mistério do milagre do amor divino. Lucas capítulo 2, ainda há pouco nós lemos os primeiros 7 versículos, eu reservei então do 8 ao 20 para a nossa leitura. Lucas 2, considerando que todos vocês são jovens, coloquemos-nos em pé, sinta-se jovem, tá? É bom sentirmos jovens, que ainda temos força, vigor, parecidos com Caleb, que na idade avançada ainda estava com grande disposição. Vamos à leitura do versículo 8 ao versículo 20. Depois de acontecer o nascimento, os pastores receberam a visita de anjos, anunciando, proclamando o nascimento de Jesus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, pois eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui está a melhor definição para a palavra Natal. Isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviam se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Deus abençoe a porção da palavra. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Temos aberto, Senhor Deus, a palavra do Senhor, a
narrativa de Lucas, Deus, que o Senhor o fez conhecer e escrever, registrar este evento tão singular que no seu acontecimento envolveu não celebridades, pessoas consideradas importantes em Israel, mas pastores no campo, pessoas simples, entregues a uma ocupação pela qual eram marginalizados, desconsiderados, mas estes foram tocados e receberam uma visita angelical, trazendo-lhes as mais impressionantes notícias que alguém poderia então receber naquele momento e presenciar o que eles presenciaram. Que momento tão singular, maravilhoso. Pai, queremos hoje à noite falar do mistério, do milagre do Senhor. Nos conduza, Deus, desperta o nosso ser. Fala conosco, Pai. Usa-me, capacita-me, eu oro em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. A Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 4, versículo 4: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A celebração do Natal, ela tem a sua manifestação, ela tem os seus mistérios. Por que não dizer? Vale a pena que eu diga isso. A celebração do Natal tem também os seus personagens: anjos, pastores, Maria, José e o bebê envolvido em panos, deitado numa manjedoura. Este é o Natal com todos os mistérios de um Deus eterno se revelando a pecadores perdidos por meio da encarnação de seu Filho, Jesus Cristo. Poderíamos dizer, como alguém mencionou, que é o céu tocando a terra, o infinito se manifestando através das limitadas realidades humanas. Contudo, a graça que envolve esse acontecimento singular é ainda maior que seus mistérios. Embora haja muitos desafios à nossa restrita compreensão, o amor e a graça que brotam da manjedoura têm ultrapassado limites e tocado corações humanos há 2000 anos. O nascimento de Jesus é, sem dúvidas, ou melhor, sem dúvida, um milagre, algo sobrenatural e inexplicável. É um milagre o nascimento de Jesus. Primeiro, por que é um milagre o nascimento de Jesus? Algo sobrenatural e inexplicável. Primeiro, por causa da sua natureza humana e divina. Jesus sempre foi Deus. Antes da vinda dele, ele já existia, não é verdade? Já existia. Tanto é que ele veio e tomou a forma humana através da encarnação. Natureza dele humana e divina. Jesus sempre foi
Deus. Agora, quando ele se encarnou, ele também se manifestou neste mundo como homem. Natureza divina, como Deus se nunca fora homem, e como homem, como se nunca fora Deus. Duas naturezas ele tem, a natureza humana e a natureza divina. Primeiro, então, o nascimento de Jesus é um milagre, devido à sua natureza humana e divina. O Deus que se fez homem, o Deus que se fez homem, natureza divina e natureza humana. Segunda razão, porque o nascimento de Cristo é um milagre, algo sobrenatural e inexplicável. Diz respeito às circunstâncias em que ele nasceu. Você percebeu as circunstâncias em que Jesus nasceu? Ele foi concebido por uma moça virgem. Você imaginou algo assim? É interessante isso, amados. Abra sua Bíblia lá em Mateus 1, 23. Mateus capítulo 1, versículo 23. Cheguei lá. Mateus 1, 23 é um texto que faz referência a uma profecia bíblica 700 anos antes do nascimento de Cristo. O profeta que fez essa profecia bíblica foi o profeta Isaías. É isso, irmão, você está bem atento aqui. Isaías 7,14 é uma menção em Mateus 1, 23 de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E no momento em que o bebê nasceu em Belém, de uma virgem, cumpriu-se esta profecia. Emanuel. Aliás, se você começar a fazer uma lista dos nomes de Jesus, você vai ficar impressionado. E um deles é Emanuel, Deus conosco. Tem maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, tem uma série de nomes no livro de Apocalipse, nomes de Jesus. Mas naquele momento do nascimento, diante da manjedoura, você tem um bebê, mas ao mesmo tempo, cumprindo-se a profecia de Isaías, Emanuel, Deus conosco. Amém? Maravilhoso quando nós, lendo Mateus, quando ele fala: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma vez introduzido na sua encarnação, a encarnação vindo, temos em Jesus Deus conosco, Emanuel. Quando lemos as escrituras sobre o seu nascimento virginal, você já parou para pensar o que significa Jesus ter tido esse tipo de nascimento? Significa que o Senhor Jesus, ele teve uma mãe humana, mas não teve um pai humano. Entendeu? Você já conhece muito bem, é familiarizado com a expressão a mãe solteira, não é? Mãe solteira tem um filho, mas aqui não é assim. Ele tinha um pai adotivo. José foi o pai de criação de Jesus. Mas eu te pergunto,
Quem é o verdadeiro pai de Jesus? Ele tantas vezes falou do pai dele. Quem é o verdadeiro pai de Jesus? O verdadeiro pai de Jesus é o próprio Deus, é o pai de Jesus. Quando ele fala, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, está se referindo a Deus. E quando ele dizia isso lá em Israel, nos dias do seu ministério público, judeus contrários à palavra de Deus, dados à incredulidade, sentiam tanto ódio, que tinham a intenção e só não consumaram tal intenção, porque Deus não permitiu, de tomarem nas mãos pedras para apedrejarem Jesus, porque declarava filho de Deus, igual a Deus. Agora é interessante pensar que na esfera humana, o Senhor Jesus não teve um pai, certo? Na esfera humana ele não teve um pai, e como Deus, ele não tem mãe. Aí acertou, não tem mãe. Esse pensamento que leva-nos a essa compreensão do nascimento virginal, de nascer de uma virgem, que está envolvido no milagre do nascimento de Jesus, que envolve primeiro duas naturezas: o Jesus que sempre foi Deus e também se apresenta agora na sua encarnação como homem, mistério do milagre do amor divino. Agora é importante salientar que o Senhor Jesus é o maior mistério do milagre do amor de Deus revelado a nós. Ele é o maior mistério de todos os mistérios de Deus revelado a nós. Entenda bem, revelado, que deixa de ser mistério. Jesus é o maior dentre eles. Vamos lá para João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Você anda um pouquinho na sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 1. O que as Escrituras dizem que ele é quando se encarnou? João capítulo 1. No princípio da criação era o Verbo. No princípio se entende isso, viu? Porque Jesus não tem princípio nem fim. Então, o princípio de alguma coisa aqui era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era? O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Nós temos a revelação do Verbo na eternidade, a revelação do Verbo na criação, versículo 2, e depois nós vamos ter a partir do versículo 5, a revelação do Verbo na redenção, que envolve todo o conteúdo do Evangelho de João. Agora veja bem, João começa escrevendo sobre este Verbo, mas ele vai mostrar quem é o Verbo. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra de habitação nos dias do Velho Testamento? Lembra do tabernáculo? É como se eu dissesse aqui que Cristo veio tabernacular com os homens, habitar. O Verbo aqui é Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele, Cristo, é o próprio Deus encarnado. Amém? O próprio Deus encarnado. O Verbo que estava no princípio com Deus era Deus. Ele veio, ele habitou, ele se fez carne, ele habitou entre nós, cheio, a Bíblia vai dizer aqui, cheio de graça e de verdade.
Veja bem, a encarnação dele. Agora vamos entender, a partir do conhecimento sobre os seres humanos que já passaram e aqueles que ainda irão passar pela terra. Todos nós aqui somos descendentes de Adão. Todos nós. Nascemos descendentes de Adão. E, portanto, como descendentes de Adão, nós herdamos algo de Adão. Nós herdamos o pecado. Quando uma criança já nasce pecadora. Não é que ela nasce perfeita e depois vai se tornar uma pecadora, já nasce uma pecadora. O Salmo 51:5, eis que iniquidade fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Nasce com o pecado, nasce pecadora. Por que essa criança nasce pecadora? Porque ela herdou o pecado de Adão. Agora, quando a gente volta para o nascimento do Senhor Jesus, é o mistério do milagre do amor divino. O nascimento de Jesus, ele é diferente de todos os nascimentos que você já viu. Ele não é descendente de Adão, percebe? Ele não é descendente de Adão. Embora nascido da mulher, o embrião gerado no ventre de Maria originou-se de uma obra do Espírito Santo. O anjo falou para ela que o ser que haveria de nascer era obra do Espírito Santo. Então podemos dizer que Jesus veio, conforme Gênesis 1:15, aliás, só 1:15 não, Gênesis 3:15, a promessa de Gênesis 3:15 se cumpriu, ele veio da semente da mulher, porém, ele não é descendente de Adão. E o que é maravilhoso nisso? O que é impressionante nisso? É que nos faz entender a sua impecabilidade, sua santidade, sua pureza. Ele não herdou o pecado de Adão. Ele nunca pecou. O Cordeiro imaculado de Deus. Tudo dentro da mais perfeita consideração possível em relação ao plano de redenção, de salvação e demonstração do amor de Deus por cada pessoa no planeta Terra, daquele momento e tantos tempos posteriores, até chegando nos nossos dias. A demonstração, esse mistério do milagre do amor de Deus no nascimento, na vida do seu filho. O outro fato leva-nos a entender que o nascimento de Jesus é um milagre, algo sobrenatural, inexplicável. Jesus nasceu num tempo, numa cultura e numa família escolhida por Deus. O tempo que ele nasceu, a cultura, tudo muito precisamente coordenado por Deus. Até o fato do povo judeu estar debaixo do domínio do Império Romano, Deus tem controle sobre tudo e sobre todos. Ele usa, dentro do seu propósito, o que Ele quer usar. Decreto. Cada um tinha que ir à sua cidade de nascimento. Maria grávida. As grávidas não gostam de viajar. A mulher começa a engravidar, de repente vai passando os meses. Aliás, eu nunca vou me esquecer do Natal de 1997. Minha esposa estava, prestes, marcado para o dia 3 de janeiro, segundo a medicina, 3 de janeiro,
iria nascer, nós já sabíamos, já tinha sido confirmada pelo exame, né, aquele processo, ultrassonografia, e é uma menina, vai nascer dia 3 de janeiro. Eu tive uma conhecida que também disse que a filha dela ia nascer dia 3 de janeiro. Eu falei assim: posso estar enganado, mas quem está marcado para nascer 3 de janeiro, nasce antes. E não há de crer que a filha dela também nasceu antes. A Estela só foi passar o Natal, 4 dias depois do Natal, já estava chegando. Tanto é que já estava no ano novo em casa, mãe e filha. Mas então eu lembro dessa questão da gravidez da esposa, né, na época que estávamos, como hoje, naquela época, celebrando o nascimento de Jesus. Então tudo fazia parte do plano, a cultura, a família que ele nasceria, o tempo. Deus tem controle sobre o tempo, tem controle sobre o tempo. Esses dias em Barreto, eu estava vendo o jornal, eu gosto de ler, dar uma olhadinha na lista dos mortos, para ver a idade que eles morrem. Eu vi uma senhora com 102 anos, mas morreu um com 103. Eu falei: Deus permitiu. 103 a gente já pensa assim, esse é parente de Matusalém. Dá para pensar, né? Fala, puxa, isso aí já viveu, estendeu bem, né? Estendeu. Hoje quem morre com 100 anos é centenário. Tem até que festejar, parece, né? Porque, puxa, chegou a 100 anos. Que maravilha! O nascimento, houve a adoração dos anjos. Ele recebeu presentes de amigos. Teve presentes que ele recebeu. Quais foram os presentes que Jesus recebeu daqueles homens, daquele grupo de magos? Ouro, incenso e mirra. Se alguém chegar lá em casa levando esses presentes para mim, uma pessoa, ouro, incenso e mirra. Os céus, ao que moveu os céus, constelação, moveram para anunciar a sua chegada à terra. Teve até uma estrela manifestando a chegada. O nascimento de Jesus também desencadeou perseguição, inveja dos grandes e morte dos inocentes. Verdade ou não? Está registrado na palavra o que Herodes mandou fazer. Eu sou meio empolgado, estava no dia de Natal, falei, catei uma turminha lá em casa, minhas 2 filhas, mais umas coleguinhas, levei umas 5 crianças comigo para o programa de rádio. A atividade do programa de rádio naquela manhã era sobre o nascimento de Jesus. E nós tocamos nesse assunto das crianças que foram mortas de 2 anos abaixo, por Herodes mandou matar. Aí de repente, eu não lembro se foi Esther, acho que foi Esther. O pai, foi só os meninos, né, pai? Só os meninos. Ela queria ter certeza, certificar-se de que as meninas não. Eu falei, realmente, só os meninos de 2 anos abaixo, porque ele queria atingir o menino Jesus. E nós entendemos que o nascimento de Cristo, ele é um divisor de águas na história da humanidade. Você parou para perceber que depois dele ter vindo, o mundo jamais foi o mesmo? Na sua vinda os homens passaram a ter a oportunidade de serem iluminados, de sair das trevas para a verdadeira luz, de serem salvos. Que bênção, que privilégio. Mas o nascimento dele mexeu também com o inferno tremeu.
Os demônios se apavoraram ao ponto de quererem matá-lo, mas não conseguiram. A providência de Deus o preservou. Ninguém vai atingir e fazer nada com você, a não ser que Deus permita, amém? Você está seguro nas mãos de Deus. Por isso nós devemos buscar a orientação de Deus. Não sentiu paz, orou, buscou orientação, não faça. Grande, magnífico e maravilhoso plano de Deus não poderia ser sabotado, malogrado, impedido pelo inferno. Cumpriu-se. A vinda do Messias nesse mundo foi o maior e mais importante de todos os acontecimentos já ocorridos na história. Marcou a história. AC e DC, marcando a história. A missão dele: comprar com seu sangue pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações. Por isso que hoje, tantos anos e anos depois da vida dele, o nome dele deve ser divulgado, aclamado. Ele é o bendito e eterno Salvador. A sua história impacta mentes rebeldes, sim, mas alivia, consola e salva o pecador arrependido. Amém? Ele veio com a missão: salvar o que estava perdido, transformar vidas. Jesus me transformou. Jesus mudou o meu viver. É isso que você canta? Jesus mudou o meu viver. Através do Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo, que tem percorrido o mundo, e a ordem foi dele mesmo, para que o Evangelho fosse pregado, quando a sua igreja fosse revestida com a obra do Espírito Santo, para ser anunciado até aos confins da terra. Eu comecei essa semana no nosso programa Comunicações da Palavra, mistérios do Natal. Vários mistérios. E hoje eu estou falando sobre o mistério do milagre do amor divino, considerando o nascimento de Cristo como um milagre. E você entende por milagre algo sobrenatural, inexplicável, envolvendo a sua natureza, envolvendo o seu nascimento virginal, envolvendo toda a situação em torno desse maravilhoso, esplêndido e significativo agir de Deus, cumprindo a sua palavra e nos dando a esperança para aquele que reconhece a sua pecaminosidade. Por ser descendente de Adão, todos pecaram, não escapa um. Todos precisam dessa vinda, dessa manifestação da vinda de Cristo. Todos precisam. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que pudéssemos então receber a adoção de filhos, sermos adotados por Deus como filhos. Precisamos então de um Salvador. E ele veio, consumou a obra, e agora está assentado à destra do trono de Deus. E assim como ocorreu a sua primeira vinda, estamos aguardando o seu segundo advento, a sua segunda vinda. Quando nós falamos e pensamos no nascimento dele, nós já pensamos em tudo quanto foi consumado, e tão real quanto foi o seu nascimento, a sua encarnação, a sua vinda, o será também o seu segundo advento.
Só que no primeiro advento, ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No seu segundo advento, ele será o Leão de Judá, que vem para reinar, governar para todos sempre. Ao mesmo tempo que ele foi chamado Cordeiro, ele é também o Leão da tribo de Judá, o Leão de Judá, o vencedor, Cristo. Em Cristo nós somos mais vencedores, porque ele é o vencedor. Amém? Bendito e eterno Salvador. Que não seja apenas um impacto nesse dia nas nossas vidas, do seu nascimento, desse milagre, mas que esse milagre possa impactar o nosso ser, atingir a nossa vida, e que nele nós possamos valorizar a vinda do Salvador, o nascimento miraculoso e tudo que envolveu, e poder louvar e bendizer: glória a Deus nas alturas, paz aos homens da terra. Glória a Deus, amém? Glória ao Senhor Deus. A mensagem que o anjo, essa milícia angelical, se apresentou cantando: a cidade de Davi e Belém. Essa mensagem que devem ecoar: nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E essa menção do versículo 14: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Assim que deve ser a nossa celebração de Natal. Eu mencionei os personagens, não tem Papai Noel. Aliás, eu ouvi alguém dizer que um dia a Coca-Cola, isso em 1931, ela queria criar um símbolo para divulgação comercial dela. Então, a Coca-Cola não tem a cor vermelha. Aí, você viu que ele aparece na Coca-Cola? É puramente comercial. Eu, quando era garoto, pequenininho lá em casa, quando chegava essa época de falar sobre o Natal, a gente não acreditava em tal de Papai Noel. Não, a gente não existia. Nunca tinha visto um assim, igual mostra hoje. Barba branca. Tem uns indivíduos aí que não precisa nem colocar aquele coisa de barba, né? A barba já combina. Tomando o lugar de Jesus. Na Páscoa, colocaram o coelho no lugar do cordeiro. No Natal, você chega num lugar, você vê o enfeite, está lá o velhinho. É mais um menino, né? Um bebê, uma manjedoura. Vamos colocar em pé nesse momento e vamos anunciar o que é Natal, o que é esse nascimento. É um milagre do amor, é o mistério do milagre do amor divino. Nós vamos orar agora. Deixa eu ver aqui. O quanto Deus tem sido bondoso para conosco hoje à noite. Muito bem, olha só, 20 horas e 4 minutos, tudo porque nós começamos às 19h20, né? Ganhamos um tempinho a mais. Vamos orar agora, depois da oração nós vamos para aquela parte lá, tá? Para esse nosso momento de confraternização, neste lugar que Deus tem nos dado para a reunião hoje à noite. Até então eu vou orar e encerrar a live e a gente vai... é verdade, eu senti falta de alguma coisa agora que ela falou que tem uma apresentação que eu me dei conta do que se trata, tá? Mas depois o Felipe filma a apresentação à parte, tá, Felipe? Já estou te dando uma incumbência aqui. Ah, não, você não pode, é verdade, ele não pode. Ele vai estar na apresentação. Vai ter que ser eu mesmo. Eu querendo esquivar da responsabilidade. Vamos orar nesse momento. Graças te damos, Senhor Deus, pela vinda do Salvador, o Senhor Jesus, pelo privilégio de anunciarmos que essa vinda biblicamente apresentada, o mistério do milagre, do amor do Deus bendito. Ó Deus,
que o ensinamento sobre o nascimento de Cristo seja cada vez mais ganhando a nossa atenção no mundo em que é desprezado. Quando o Natal para o mundo é comilança, é festa, é tantas outras coisas que não condiz com a celebração mostrada na tua palavra, que envolveu anjos, que envolveu pastores, que envolveu homens deixando a sua localidade e vindo para estar com a família, um momento em Belém e outro momento em Nazaré. Senhor Deus, graças damos pela manifestação do milagre realizado pelo Senhor enviando o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para a obra de salvação, para a obra de transformação. Ó Deus, graças te damos e te louvamos, e nesse momento celebramos com alegria ao Senhor, com júbilo. Jesus veio, e porque Ele veio, nós temos acesso ao Senhor, pela obra realizada por Ele. Tornamo-nos, crendo nele como Senhor e Salvador, filhos e filhas do Deus bendito. Isso é motivo de alegria perante o Senhor, é motivo de gratidão, é motivo de celebração. Damos graças e oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Assentai-vos.